Eu olho pra onde? Pra cá? Eu olho pra Fê? Não quero falar sobre isso. Eu já falei em vários lugares, até pro Vitão, que tipo, o nerd veio de uma crio de grafite que eu tinha, mas só isso. Sim. Ponto. E eu falo olhando pra você ou olhando pra frente? Fica legal eu olhando pra você assim? Fica. Meu nome é Yuri Martins Dzivelevski, agora depois de casado, Yuri Pontaroli Dzivelevski. Meu nome é Gustavo Mastelotto, tenho 29 anos e moro em Timbó, Santa Catarina. Bom, a minha vida sempre foi muito ligada à arte no geral, então eu sempre fui músico desde muito cedo, eu sempre gostei de desenhar desde muito cedo, pintar, grafite, todas as coisas, pichação também, não conta ninguém. A minha vida antes do poker era uma vida muito voltada ao esporte, desde de pequeno nas escolinhas e depois, conforme eu fui crescendo, fui para um time aqui da região, que aí já era um time que jogava outros campeonatos mais fortes. E aí, chegando na minha adolescente, 16, 17 anos, cheguei a ficar 6 a 8 meses no Paraná, num time de base já mais forte, e fui tentando escalar para procurar um dia chegar num nível profissional, né? Aí eu comecei tocando na igreja muito cedo, na igreja da minha mãe. Aí depois disso toquei assim em barzinhos e vários lugares em Curitiba. Minha história no poker começou numa sexta-feira de chuva, onde eu não estava fazendo nada e um pouco entediado em casa, até que então eu assisti uma propaganda do Party Poker na televisão. Hello, beautiful. Oh, yeah. E essa propaganda me chamou bastante atenção, uma propaganda engraçada, onde o cara enchia uma boneca inflável, eu jogava com ela, eu não tinha ninguém para jogar, então ele usava a boneca inflável como companheiro de cartas. Me chamou a atenção, eu fui pro computador, abri o Party Poker, e dali então, quando eu comecei a entender tudo do que se tratava o jogo, comecei a me apaixonar ali, naquele momento. Foi realmente amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista, daí meu irmão começou a estudar antes, né? Cara mais velho e tal, né? Começou a se interessar mais pela teoria, assim, e daí eu fui na onda dele, né? Aí eu continuei estudando sem pretensões, né? Sem, cara, pretensão alguma de virar profissional. Comecei como todo mundo, assim, daí jogava ali um torneiozinho de 2,20, 1,10, essas coisas assim. Comecei jogando cash em L10, na verdade, né? Seguindo os passos do meu irmão. E tem algo interessante, que desde essa época, jogando em L10, eu já jogava com o HUD. Eu já jogava com o Roden Manager 1. E daí aconteceu, eu não escolhi virar profissional. Meus pais passaram, eu continuei estudando até meus 17 anos, que chegou a época de eu fazer faculdade, né? Passar no vestibular e tal. E aí meus pais, eles passaram por uma dificuldade financeira muito grande. E daí meus pais não iam ter dinheiro para pagar a faculdade aquele ano. E daí eu só passei em faculdades particulares, e daí meus pais não iam ter dinheiro, daí eu ia ter que estudar para passar em faculdade pública e também trabalhar para ajudar em casa. Mas como eu estudava poker já há 2 anos, eu não me sentia preparado para virar profissional, mas eu acho que assim, como eu não tinha experiência alguma em outras áreas, eu pensei, cara, eu acho que vale mais a pena eu tentar arriscar agora, conseguir ganhar uma grana jogando poker do que trabalhar em outra coisa, assim, né? E jogando os meus city goals ali baratinhos, eu consegui dar uma vida legal para meus pais naquele ano. E foi o suficiente para eu não querer mais fazer faculdade no ano seguinte. Mas dali, aí eu começar realmente a jogar e me dedicar ao jogo, foram mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio. Eu ainda não tinha essa visão, esse objetivo de tornar o jogo algo profissional ou que eu pudesse viver disso. No entanto, eu me vi numa posição onde eu realmente tinha que fazer algo na minha vida. Eu tinha que ter uma missão, né? Uma visão. Aí quando eu comecei a ter um conhecimento mais sólido, assim, foi o momento que eu vendi uma corrente de prata pro meu irmão, que daí ele me passou $200 no PS, e aí foi aí que começou a história de verdade. Eu falei, esses $200 agora não é mais brincadeira, é daqui que eu vou fazer a coisa acontecer, né? E aí comecei nos cash games baratos, NL10, NL25, Short Stack Strategy também eu fazia. E daí depois pro City Goals. Daí do City Goals eu fui convidado, eu fui subindo, né? Comecei no City Goals ali de 2,20, 180 players ou 45 players, aí fui subindo, fui até os de 11, até que um dia o Chuvas, que é esse meu amigo que tinha um home game na casa dele, ele falou, vamos lá em casa jogar torneio.
E eu não jogava torneio, né? E ele já era pro, assim, ele era tipo uns 80k up na época, assim. Eu falava, pô, o cara era um fenômeno, né? Daí eu falei, tá, eu vou na sua casa lá pra jogar uns MTTs, pra você me passar algumas coisas, mas eu vou jogar até no máximo 22, assim. E aí eu cravei o 11, um rebuy e um add-on na casa dele e ganhei $3.000, cara. Eu comecei a jogar, como qualquer um, free rolls, micro limits, nunca depositei. Comecei pela Poker Strategy, ganhei os $50 gratuitos e fui com eles, muito disciplinado, eu sempre tentando me desenvolver de todas as formas possíveis no jogo. Naquela época era muito difícil porque não tinha a acessibilidade às grandes mentes, era muito escassa, não existiam cursos de poker, coisas do tipo. Depois até foi lançado um deles que fez a diferença até na minha carreira naquele momento. Bom, aqui nosso amigo no Cutoff tem um excelente stack para eu dar um 3-bet nele. Esse stack dele é bom pelo seguinte, porque ele fica numa situação muito desconfortável. Ele basicamente não tem como dar 4-bet fold. Se ele der 4-bet, vai ter que ser um 4-bet que ele não vai foldar. Então, se ele me dar um 4-bet... Aí, Diego na cama, velho. Esse cara me ajudou muito, velho. Daí um dia eu joguei um torneio de 10 com ribai de tarde na Liga Curitibana, meu irmão tava trabalhando, fui lá pra acompanhar ele. 10 com ribai que dava vaga pro 100 com ribai da noite. Aí eu ganhei o 10 com ribai pro 100 com ribai. E esse 100 com ribai era satélite pro primeiro 100k garantido do Brasil. Um torneio de 1k Bahia, primeiro torneio de 1k do Brasil. E era aqui em Floripa, inclusive. Era o Floripa 100k. E aí eu ganhei o de $100 também pra vaga de 1k. Só que eu não tinha dinheiro nem pra hospedagem. Tipo, eu ganhei uma vaga de um torneio que eu não tinha dinheiro nem pra hospedagem. E aí eu pedi pro meu irmão, você pode me emprestar o dinheiro aí e tal, eu te pago depois e tal. Ele, claro, vai lá, né, uma oportunidade muito boa e tal. Daí peguei carona de madrugada, né? Eu, ganhei o torneio, fui pra casa, arrumei minhas malas, peguei carona de madrugada, cheguei em Floripa, passei dia 1, dia 2, boom, mesa final. Imagina, eu jogava tava jogando R$10 com ribai e tava na mesa final pagando quase R$50 mil pro campeão. Aí chega na primeira mão da mesa final. Primeira mão, cara. Formou a mesa final, tinha As. Um cara tinha Ice Rei, então eu abri, dei open de As. Um cara chovou. E o B Dias tava na mesa final também. E o B Dias chovou por cima. Eu nem acreditava. Eu olhei As assim, eu falei... Que isso, cara? As coisas estão só acontecendo. Deu qual? As. Aqui Ice Rei, que tava menor que o Ice Rei. B Dias dama. Aí uma galera gritando já, torcendo assim por mim. E eu meio que torcendo, eu escuto o cara anunciando. E no turn, dama de copas. Eu, não pode ser, né? E aí eu ganhei acho que R$5 mil nesse torneio. E aí eu dei metade pro meu pai, que ele tava precisando de grana. E R$2.500 eu coloquei como banca nos sites de poker online. Eu não peguei nada pra mim. Eu falei, cara, eu só quero continuar essa jornada, né? Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz também foi pagar um coaching, que era $50 por hora com o Santiga, pra aprender a jogar melhor os City Goals que eu jogava, porque ele era o melhor jogador do Brasil ali naquela modalidade. E eu falei, cara, o cara é de Curitiba, né? Mais acessível ali. Aí paguei $50 por hora, mesmo sendo muito caro pra época, mas eu sabia que eu ia ficar bom naquilo, né? E foi o suficiente pra eu conseguir vencer com folga nesses City Goals e criar uma carreira sólida naquela época. Esse primeiro coaching me mostrou a importância mesmo de você investir na sua própria educação, né? Se eu fosse pela razão ali, talvez não fosse o mais correto, porque era muito acima do meu bankroll investir aquilo, mas ao mesmo tempo foi o que me deu toda a base ali, me deu muita coisa mastigada, assim, para eu conseguir vencer aqueles City Goals. O grande ponto de virada foi esse, foi quando eu assinei a Universidade do Poker, e eu lembro que eu perguntei pro meu pai até, eu falei, pai, é meio caro e tal, vou ter que usar uma parte grande da minha banca. Assinei a parada, assim, passei uma semana inteira sem jogar, eu basicamente só assistia vídeos e comia a parada em uma semana inteira, assim. E aí, no domingo, pós eu ter feito aquilo, acabei chegando no 11 Super Stack, do Full Tilt também. Bom, acho que todo jovem que decide virar jogador de poker, que mora com os pais e tal, tem a questão da aceitação da família, assim, é realmente uma barreira, um problema. E comigo não foi diferente. Acredito que todo pai tem essa vontade de ver o filho se formar e tal, e com meus pais, né, mesma coisa. E então no início não foi tão fácil assim, mas ao mesmo tempo não tinha muita escolha, né? No ano que eu decidi virar profissional, eu não ia conseguir estudar mesmo, então
eu tava conseguindo ali ajudar em casa, e como a minha evolução, os resultados, tudo aconteceu muito rápido, quando chegou o momento de fazer faculdade de novo, eu já não tinha o porquê mais, assim, eu tava conseguindo dar uma vida legal pros meus pais, e a aceitação foi crescendo cada vez mais, eles foram vendo que realmente era uma competição saudável, não tem aquela conotação negativa se você tiver cabeça, né? Tá chovendo tudo, Rafa. Tá chovendo toda a mão. Pegou, chama. Vamos aí, filho. Vamos, isso. Vai, velho. Vamos, filho. Vai, apertar aqui. Aperta. Vamos. Segura. Vai. Festa ao som de Taeme, Thiago. A natureza do jogo é uma natureza onde você perde a maioria dos dias, né? Então imagina lá, eu vivendo lá, tentando entender ainda essa natureza que eu não entendia, e no meio disso tudo oscilando o meu humor constantemente, assim, né? E a minha família vivendo comigo tudo isso, né? Então eu não tiro a razão deles de quando naquela época eles falaram, cara, não seja jogador de pôquer, a gente não quer isso pra você. Sim, eles estão certos, porque naquele início eu batia na porta, gritava e eu era um descontrolado realmente emocionalmente, né? No sentido emocional, né? Então, é muito louco, né, pensar sobre isso. Eu lembrando isso agora até me emociono, porque até deu uma mexida comigo falar nisso. Porque eu lembro exatamente disso, assim, teve um dia assim especial que meu pai e minha mãe não sabiam que eu estava em casa, não sei, qualquer situação do gênero, assim, onde eles não sabiam que eu estava, e eu ouvi, assim, tipo, um falando pro outro, assim, sabe, tipo, cara, eu acho que eu vou ligar pra não sei quem, pra ver talvez um psicólogo, porque eu acho que, sabe, ele tá ficando louco ali, ele não sai de casa, ele só joga poker e tal. As principais dificuldades que eu tive no início da minha carreira, e os principais problemas também foram sempre relacionados ao emocional e a dinheiro, né? Ou seja, poker, né? Onde o poker mais te ensina são nesses quesitos. Eu era um cara muito tiltado, assim. Até as pessoas hoje em dia falam, cara, você é um cara calmo e tal. Cara, tenho certeza que não foi sempre assim. Cabeça quente, pavio curto, quebrei mouse, quebrei fone de ouvido. E se hoje em dia eu tô melhor nessa área é porque eu corri atrás e tive que dar muita atenção a isso, assim. Já tive momentos que eu quis desistir, mas acho que é muito passageiro, assim, sabe? Pra mim, foi uma situação onde era uma questão apenas de resultados, uma questão apenas de eu conquistar, de eu realizar, que eu iria voltar a ter aquela paixão fervendo dentro de mim, né? E em relação a dinheiro, né? Que é uma área que, cara, você tem que estudar também, você tem que dar uma atenção especial dentro do poker, porque eu comecei runando muito bem, eu comecei indo muito bem no poker, então parecia que eu era invencível e tal. E aí eu comecei a gastar mais dinheiro do que eu deveria. Eu comprei uma moto pra mim e tal. Eu tinha lá 18 anos, eu tava com uma motona, assim, bem nada a ver. E também eu peguei uma bad run. Daí quando eu peguei uma bad run, eu não tinha alguém pra me instruir, né? E assim, o meu ego não deixava eu baixar muito os buy-ins, então eu dava tiros ridículos, assim, eu comecei a perder dinheiro, mas eu achava que eu era bom, que eu ia continuar vencendo, porque durante 6 meses lá, quase um ano, eu venci sem tantos problemas, assim, eu não tinha muita variância. E até que chegou um momento que sobrou $1.000 na minha conta, assim, e eu tinha que sustentar minha família. Eu tinha $1.000, era o que eu tinha, $1.000 e uma moto. Depois então de cerca de 2 anos e meio para 3 anos já jogando por conta, sozinho, naquele universo fechado, eu decidi que era momento de eu dar um passo além na minha carreira. O Forbet estava iniciando os seus processos de seleções e iniciando o processo de se tornar o que se tornou hoje, né? E eu tive muita sorte, porque eu acabei pegando o início desse bonde, né? Foi nessa época que eu pensei em desistir, aí eu entrei em contato com o Tuba, e ele jogava pro Forbet na época, e aí eu falei, cara, será que os caras me aceitam? E aí entrei pro Forbet. Aí na época do Forbet eu fui muito bem durante acho que 3 meses, assim, comunidade ali, tendo aula direta, eu evolui muito e também dei a vida ali, né, porque eu precisava de dinheiro, então eu jogava muito, assim, eu colocava muito volume. E aí em 3 meses eu fui muito bem. E aí eu perdi, tipo, em 1 mês eu peguei uma bad run que eu perdi todo o lucro que eu tinha feito nos 3 meses. Aí sim eu falei, agora eu vou parar de jogar. Ter acesso a mentes como o do Thiago Crema, Rafael Moraes, William Arruda, esses caras realmente,
eles estavam muito à frente do seu tempo. E foi um diferencial imenso, porque antes a minha realidade era eu sozinho, tentando descobrir sozinho o jogo, e ali não. Nós não sabemos o que iria acontecer de verdade. Eu provavelmente não iria parar pra sempre, mas naquele momento eu ia parar de jogar poker e aí eu agradeço a eles até hoje, ao Sketch, ao Will, ao Caio. Assim, graças a ele eu não parei de jogar poker. E foi o que aconteceu. Daí, tipo, eu lembro que nesse mesmo mês eu tive o meu maior big hit dentro do 4Bet, acho que na mesma semana, assim. Era um domingo, daí eu ganhei o 162 do Full Tilt, multi-entradas que deu 40k, assim. E aí foi uma maravilha, né? Porque meu ano no 4Bet foi muito bom. Com 2 anos de 4Bet, eu fui selecionado para me tornar instrutor de turmas bases, né? E isso foi incrível para mim. Foi também um ponto de virada muito importante da minha vida, porque eu comecei a me tornar não apenas um jogador, mas também um coach. Eu cresci, eu me tornei muito vivendo esses anos ali, né? Me tornei através das pessoas que eu me conectei, me tornei através da responsabilidade em gerenciar um time e me conectar com várias outras pessoas, fazer parte da formação de vários outros jogadores. Então realmente foi um momento muito importante da minha carreira. Virou uma obsessão, assim, o poker, sabe? Eu estudava o tempo inteiro, eu grindava o tempo inteiro. Tava tudo unido, né? Tipo assim, a paixão que eu tinha pelo jogo, pela estratégia, a paixão que eu tinha pelo grind, com a necessidade do dinheiro, fez eu, enfim, virar um cara obcecado mesmo. Saí do 4Bet final de 2015, uma saída onde tinha um grande desejo de criar algo, de empreender dentro do jogo, e encontrei nos meus antigos sócios essa vontade, essa fome também de fazer acontecer. Sendo assim, a gente criou o Full. Foi incrível poder contribuir na vida das pessoas, poder fazer parte da formação de várias pessoas, ajudar, se conectar ali e fazer parte de uma comunidade muito forte que foi criada, que é a comunidade do Full. Realmente foi um prazer muito grande na minha vida. Enquanto meus amigos estavam na faculdade, eu já estava tipo treinando poker muito assim, sabe? Então o tempo deles era dividido entre facu e poker, enquanto meu tempo era full time poker. Eles tiveram que ficar lá 5 anos na facu para daí sair, daí se dedicar full time. E eu já estava nesses 5 anos dedicando full time. Então talvez não que na época eu era melhor que eles, eu só tive mais tempo para treinar e conseguir ter resultados mais rápidos, porque por conta daquele problema financeiro que meus pais tiveram, eu joguei mais e acabei criando muita experiência. E aí foi isso aí, minha vida ficou bem descontrolada, assim, as outras áreas, mas o poker ficou legal. Então, depois de 4 anos dentro do Full, recebi um convite que me abalou muito. No entanto, esse convite, eu encarei ele como uma convocação de uma seleção brasileira de poker, de uma certa forma, assim, porque 8 caras incríveis, muito mais do que jogadores, pessoas extraordinárias e com uma visão, com uma ambição muito grande de levar o poker brasileiro em níveis onde, de forma consistente, a gente ainda não está. Essa é a verdade, né? Talvez o momento mais marcante tenha sido o 2º lugar no WCUP Main Event, porque foi algo que mudou minha vida e que me deu segurança pro futuro. E foi o que me deixou mais sólida, assim, a minha carreira, sabe? Assim, eu fiquei seguro de que aí sim eu nunca mais ia quebrar meu bankroll, sabe? Cara, com certeza absoluta foi a quebra da barreira dos 6 dígitos. Sem dúvida, não tem como dizer outro momento, né? Foram 10 anos de carreira e pelo menos 5 anos de high stakes, então inúmeras, incontáveis oportunidades onde eu me coloquei nessa posição e por uma natureza do jogo, eu acabei não conseguindo concretizar. E confesso que em certos momentos eu comecei até a me perguntar, né, se era real mesmo, né, se era possível mesmo, né. Mas quando voltava a ter a minha consciência em dia, sabia de que não só era possível, como estava muito próximo. E era só uma questão de eu não parar de cavar, né, parar de procurar por essas oportunidades. 2014 foi o ano mais importante da minha carreira em todos os aspectos. Foi o ano mais especial porque foi o ano que eu ganhei mais dinheiro e foi o ano que eu tive conquistas muito especiais, né? Que foi o primeiro lugar no Pocket Fives que eu consegui segurar por quase meio ano. Eu me sentia invencível, assim, porque o que aconteceu? Eu jogava menos em 2014 porque eu comecei a estudar Omaha em 2014 e eu ficava com muita vontade de jogar torneio.
Porque eu tava ali focado no Omaha e falava, cara, quero jogar MTT. E quando eu jogava com muita vontade e muito focado. E aí foi engraçado, porque foi o ano que eu menos volumei e foi o ano que eu mais ganhei dinheiro e o ano que eu fiquei melhor no Pocket Pies. Foi uma fase desbloqueada, né? Foi uma fase que se desbloqueou, porque praticamente no dia seguinte faço um top 3 para mais uns 6 dígitos, ou seja, eu levei 10 anos para conquistar o meu primeiro 6 dígitos. Aí quando eu ganho o primeiro, 2 dias depois eu ganho o segundo. E aí no fim das contas acaba que o poker dá a oportunidade de você se tornar uma pessoa melhor, né? Pô, quando o cara trabalha e curte o negócio, fica uma coisa muito agradável, daí você consegue deixar a tua rotina de forma super saudável e também, se você for bom, vai te dar condições financeiras de fazer coisas legais, treinos legais. Então o poker realmente me transformou numa pessoa bem melhor. Eu vejo que o poker é a maior escola da vida. O maior aprendizado que eu tive com o poker é algo que eu sempre falo em todas as entrevistas que eu dou, em todos os lugares que eu vou, que é aprender a perder. E pra mim a derrota significa mais evolução, me dá mais gás. É muita forma que você enxerga aquilo, assim. A derrota pode fazer você descer, sei lá, vários degraus, mas pode te impulsionar pra lugares que você nunca imaginou, né? O controlar o que você pode controlar, que no poker é tão presente e que na nossa vida também é tão presente. Quantas coisas que a gente não consegue controlar dentro do jogo, mas quantas coisas que a gente não consegue controlar na nossa vida, né? Eu sou muito feliz jogando poker, eu acho que foi uma escola de vida pra mim, eu sempre falo isso, por todas as coisas que me ensinou, também foi o que deu todo o conforto que eu tenho, a possibilidade de dar uma vida boa pra minha família, pra outras pessoas ao meu redor também, né? Sou muito grato por isso, por poder fazer diferença na vida das outras pessoas através de uma coisa que é tão legal pra mim, é estratégia, tipo, competição, que é uma coisa melhor. Pra um cara que é viciado em competição e estratégia é o mundo perfeito, né? Cara, a minha vida é incrível, eu amo a minha vida, e amo minha vida porque amo o que eu faço, amo as pessoas ao meu redor. E é isso aí, eu acho que vocês devem levar o poker dessa forma, assim. Tem que realmente curtir a parada, assim. O poker é um negócio que é difícil você fazer sem amar muito, porque é muito difícil, né? Por que você vai ficar lá apanhando num negócio que você não curte muito? Daí você não vai conseguir sustentar aquilo por muito tempo. Mas assim, se o cara curte a estratégia, curte essa evolução, tudo que o poker proporciona, cara, é uma carreira incrível. Bom, e essa foi a minha história, galera, e segue daí, Marião. E espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem ligados que essa semana vai ser incrível, vai ter muito conteúdo foda por aí. Valeu, segue daí, Marião. Abraço.